Da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós, na semana passada, estávamos vendo exatamente o quê? Falamos sobre as crianças, sobre o batismo. Falando sobre as crianças e o batismo. A partir de um texto aí de Jesus, que recebe as crianças e lhes dá atenção. Foi isto? Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim. O que deve ter sido um dito, um lógion do próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus levava em consideração quem era insignificante, e as crianças eram insignificantes à época de Jesus. Aquelas que nada contam, as últimas. E Jesus privilegiava esse tipo de gente, e os adultos que, por causa do reino de Deus, também escolhessem neste mundo ser insignificantes, nada contarem e não serem levados na devida consideração por ninguém. Jesus se cercou desse tipo de pessoas marginalizadas, nós diríamos hoje, os últimos. Isto aqui é uma página de revelação, sabe? Deus é assim. Deus, Jesus narra Deus, não é? Jesus mostra Deus como é que é. Deus é assim. Quem nada conta aos olhos desse mundo, esse conta para Deus. E aqueles que contam muito aqui, talvez Deus os veja com uma certa distância. Interessante isso aqui, não é? Agora, nós estamos falando, sim, do batismo. Alguns procuraram ou procuram ver aqui nesse texto, embora ele não fale, uma espécie de justificação bíblica da prática do batismo dos infantes, das crianças. Quando começou a igreja a batizar crianças? Não sabemos. Sim, no século III, a época de São Cipriano, isto aqui já era uma tradição. Agora, quando isto começou, nós não sabemos. O primeiro grande teólogo, digamos assim, e aquele que tenta justificar teologicamente o batismo das crianças é Santo Agostinho. Mas é claro que na sua época também já era uma tradição. Neste particular, os reformadores estão do nosso lado, porque eles também batizam crianças. Com exceção de alguns grupos, mas esses aqui não são oriundos do grande tronco histórico da Reforma, como esses anabatistas, e parece que os mormons também, acho que não batizam crianças ou rebatizam depois. Bem, tem umas seitas por aí que não batizam crianças, não. De qualquer maneira, o texto, a meu ver, não dá essa justificação. O que não significa que a praxis da igreja deva ser colocada em xeque. Claro que o batismo das crianças é a maior prova de que os dons de Deus são gratuitos. As crianças nada fizeram para receber aquele dom de Deus. As crianças nada fizeram de mérito, não tem mérito algum. E aqui se vê bem claramente, mais que nos adultos, que os dons e a graça de Deus é absolutamente gratuita. Portanto, a igreja vai continuar a batizar, sim, crianças, embora eu não acredite que esse texto seja a base, mas alguns procuraram ver aí um suporte bíblico. Vamos continuar? Regina. Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida,
guarda os mandamentos. É interessante. Mateus modificou o seu original, melhor, a sua cópia, Marcos. Marcos faz o jovem dizer, faz Jesus dizer ao jovem: por que me interrogas sobre o bem? Só Deus é bom, dando a impressão de que Jesus não é Deus. Mateus, por causa do progresso da cristologia, modificou o texto de Marcos. Não, por que me interrogas sobre Deus, mas porque me interrogas sobre o que é bom. Só Deus é bom. Bom, mas isso aqui tem a ver mais com a cristologia. A cristologia em Marcos já estava mais avançada, a cristologia em Mateus já estava mais avançada do que em Marcos. Continue. Ele perguntou-lhe: quais? Jesus respondeu: estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o mínimo indispensável para se entrar na vida, e Jesus nesse ponto foi claro, é a observância dos mandamentos. Aqui são elencados os mandamentos da segunda tábua, com um finalzinho tirado de Levítico: ama teu próximo como a ti mesmo. Uma espécie de coroa de todos eles. Disse-lhe então o moço. Agora o interlocutor para Mateus é um moço. Antes não sabíamos quem era. Agora sabemos que é um moço, Neaniskos. Tudo isso tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. E aqui outro problema sério. Mais uma vez, tocamos numa classificação de cristianismo, Certamente. conselhos e preceitos. Como este texto foi entendido ao longo da história da igreja? Bem, em primeiro lugar, e uma primeira intelecção, é a seguinte: é ordem para todos. Não é um conselho para alguns. Todos são aqui interpelados pessoalmente neste texto de Mateus. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens. A respeito disto, eu devo dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, é claro que Jesus vê um horizonte muito maior no segmento seu, além da observância dos 10 mandamentos. É preciso ser perfeito, e a perfeição leva a ir além. Como? Na linha, por exemplo, do Sermão da Montanha, desse mesmo evangelista, na linha da radicalidade do amor que não exclui ninguém, nem mesmo os inimigos e aqueles que perseguem. Em segundo lugar, é preciso olhar esta perfeição também do ponto de vista quantitativo. Ou seja, é sempre possível ir além do que se faz. Em terceiro lugar,
o elemento cristológico está aí e não deve ser menosprezado. A seguir, vem e segue-me. Portanto, primeiramente, uma ordem para todos, não um conselho para alguns, uma injunção verdadeira, e o texto aqui quer dizer que todos são convidados a seguir esta radicalidade. Agora, é verdade que ao longo da história da Igreja, este texto foi sendo mais adocicado. Leia os versículos seguintes, alguns pelo menos. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Sabe, existe um escritor socialista, comunista, Ernest Bloch, porém muito dialogável, muito fecundo, ele já faleceu há anos, que, um tanto ironicamente, dizia o seguinte: na história da Igreja, ela mesma tomou a iniciativa de abrir o mais possível o buraco da agulha para que entrassem um bom número de ricos por aí e se transformasse o texto em mais cômodo para ela também. Sim, porque ela também está nesse meio. Nós temos aqui que fazer um intervalo e voltamos no segundo momento. Pelo menos essa impressão, né? Pois é, houve mesmo esta tentativa. E aos poucos se foi distinguindo aí o preceito do conselho. Ou seja, existe um caminho obrigatório para todos. A partir daí, aqueles que quiserem podem continuar pelos conselhos evangélicos. E parece que foram buscar aí o fundamento para os famosos 3 votos que se tornaram claros na Idade Média: o voto de pobreza, o voto de obediência e o voto de castidade. Pelo menos a pobreza da castidade, já falamos, está ou estaria baseada aí. Seria um conselho e não uma obrigação. Mas, fazendo isto, o que aconteceu? Aconteceu que o cristianismo, a partir da Idade Média, se dividiu, pelo menos na ala, sim, não havia ainda os protestantes, se dividiu em 2 níveis: os perfeitos e os ordinários. Os mais exigentes e os menos exigentes. Os que dão tudo e aqueles que não dão tudo. Os que fazem todo um esforço e aqueles que não se esforçam muito. Os que renegam o mundo e aqueles que não renegam coisa alguma. Percebem a situação disto aqui? Bem, até bem pouco tempo, até mesmo o catecismo da Igreja Católica fala dos conselhos evangélicos baseado nisto aqui. Eu acho que é preciso rever tudo isto. Os protestantes, nesse texto, se viram também às voltas com o Evangelho de Mateus. Porque se dentre nós há quem faça voto de pobreza,
Lá não. Lá este voto nunca existiu. Portanto, eles também se sentem muito pouco à vontade, as grandes igrejas da Reforma, diante desse texto. Afinal de contas, não se renuncia a coisa alguma. Não se renuncia a sexo, não se renuncia a dinheiro, a propriedade particular, a propriedade privada, não se renuncia sequer à própria vontade e se prega o reino de Deus com toda a comodidade. Com toda a comodidade. Não é isso? Não é isso que se vê? Se prega o reino de Deus do lado de lá, sem nenhuma exigência. Sem nenhuma exigência pessoal. Comodamente, em família, com bem-estar social, inclusive material. Eles também não souberam como se organizar. Um grupo de católicos afirma que o importante é o desapego espiritual. Pelo menos isso é mais confortante. Ao menos o desapego espiritual. Jesus não quis falar de outra coisa a não ser de desapego interno, de desapego do coração. Mas isto também não faz jus ao texto. Não faz jus ao texto, não faz jus ao estilo de vida de Jesus. Jesus não foi uma pessoa simplesmente pobre do ponto de vista interior. Alguns chegaram a dizer que nós temos que ser pobres no mérito, nas obras, mas não na graça. Coisas desse tipo, exegeses um tanto forçadas, não é? O texto continua ainda a ser um texto forte, um texto dificilmente... Aqui se trata de saber até onde uma igreja se ajusta ao texto, ou se é o caso de dizer aqui que Ernest Bloch tinha razão. Agora se trata de alargar o buraco da agulha, para se tornar a passagem mais cômoda, ou pelo menos que um grupo maior possa passar por aí e chegar ao reino dos céus. Nenhuma coisa neutra. Eu acredito que isto seja aliás, o Papa João Paulo II, também na Veritatis Splendor, que é uma encíclica que escreveu, fala que isto aqui não tem nada de conselho, não. Isto aqui é preceito e Deus é a medida. Somente Deus é a medida para todos. Portanto, não existe outra medida a não ser Deus. Agora, eu acredito que este texto, assim como faz dificuldade para nós, fazia dificuldade também aos leitores de Mateus. Mateus possuía na sua comunidade gente radical, gente itinerante, missionário itinerante que deixava tudo, gente que não sabia de outra coisa a não ser do anúncio do evangelho, de casa em casa, de cidade em cidade. E havia outros também que eram sedentários, que eram casados, que possuíam propriedades e que também podiam se assustar. Portanto, o nosso consolo é que não apenas nós estamos assustados com esse texto aqui, mas já a primeira comunidade de Mateus, os primeiros leitores desse texto aí, já deviam estar também um tanto desassossegados. E agora, como é que fica? E vocês podem me perguntar, e qual é a última resposta que eu dou? A última resposta que eu dou é que Mateus, ou Cristo através de Mateus, colocou uma meta. E a meta é aquela lá. Deus e dinheiro, Deus e bem-estar material, Deus e conforto material não se coadunam.
não vão juntos. E isto devemos dizer com todas as letras, sobretudo hoje em que alguns pregam o evangelho da riqueza, Sim. o evangelho da prosperidade e o evangelho do bem-estar material. Eu já ouvi isto até em televisão. Deus é rico, é pai, portanto quer que seu filho seja rico também. Mas Deus é rico do quê? Deus é rico em dólar? Deus é rico em euro? Em que Deus é rico? Economicamente. O quê? É um fazendeiro enorme? Deus é um latifundiário? Em que Deus é rico? Meu Deus. Isso é uma blasfêmia. Isto deve ser dito claramente. Dinheiro e Deus não vão juntos. Há que haver renúncia sim. Agora, eu diria, a meta está lá. A meta é aquela. É a absoluta radicalidade, Deus sem mamona, sem o dinheiro. Agora, cada um faça o possível para chegar lá, com a graça de Deus que não lhe falta. Esta é a resposta última que eu dou. A meta é aquela, é uma meta para todos, não é uma meta para uma elite apenas. Cada um examine-se, é um espinho na carne de cada um de nós, até onde posso ter, até onde me compete possuir, aonde começa o desnecessário. É um espinho, sim, que carregaremos conosco e cada um deve buscar na oração, no despojamento, na graça de Deus, uma luz para o seu caminho. Mais do que isto, eu não posso dizer. Agora, voltando à questão dos religiosos, sabe em que eles diferem dos... Aliás, religioso não é uma palavra bonita, hein? Não é uma palavra acertada, técnica, porque nós também somos religiosos. Exatamente. E falar em vida consagrada também não é, porque nós também somos consagrados pelo batismo, também. Ou o batismo não nos consagrou a nada. Mas nós precisamos de um vocábulo, de um instrumento verbal. Então precisamos achar um instrumento verbal. Enquanto não achar o justo, fiquemos com religiosos ou vida consagrada, sabendo, no entanto, que não é o mais adequado. Em que eles se distinguem? A meu ver, eles se distinguem no celibato. Porque para um grupo de gente é melhor o celibato. Só por isso. E na vida em comum. Agora, a vida em comum exige uma caixa em comum. Porque senão não é mais vida em comum. Certo? E aí já se distancia da pobreza. Não, se distancia da pobreza não. Se distancia daqueles que não vivem em comum. Sim. E, portanto, não tem uma caixa em comum. É a orientação, quer dizer, a resposta que eu dou a isto aqui para se tentar resolver essa questão de conselhos e preceitos. Essa terminologia para mim não é boa, não. Conselho e preceito. Existe um só preceito e ele é preceito para todos. Agora, cada um terá os seus meios para se chegar lá. São Tomás diz que essencialmente nós temos que buscar a perfeição. Agora, instrumentalmente, alguns podem buscar a privação total de bens como meio de lá se chegar. E temos que nos despedir dos nossos telespectadores, porque mais uma vez o nosso programa está esgotado.